Sabe o que eu queria saber? Eu queria entender um pouquinho na cabeça de vocês sobre diversificação. Porque assim, né, tem várias formas de você pensar. Uma delas é você pensar em diversificar assim, entre ativos, né? Então seria você ter várias ações de segmentos diferentes, né? Aí você tem aquelas onde você diversifica entre classes de ativos, né? Você tem ações, fundo imobiliário, renda fixa, etc. E você tem a intra-países, né? Onde você tem isso tudo e às vezes em países diferentes também, né? Como que vocês entendem a diversificação? O que você acha que é legal de fazer? Eu tenho uma diversificação na minha carteira no sentido de empresas, de ações, não de outros ativos, certo? Eu já fiz experiência com todos os ativos, de uma forma pequena, não, só a título experimental. E nenhum deles eu ganhei. Você chegou a fazer isso já? Cheguei. Eu, por exemplo, quando ela era pequena, fiz um plano de previdência privada. Fez para mim, né? Você vê, né? Olha, a Não, mas eu fiz em caráter experimental. Cobaia. Experimental, tá entendendo? Já tive também, por força de solicitação, olha, Márcio, poxa, me ajuda, eu tenho metas a cumprir, não sei o quê. Aí comprei um... Metas a cumprir. Já assinei cartão da C&A, sim. Mas eu investi pouca coisa e tive prejuízo no fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário ele te dá uma parcela. Só que tem dois detalhes. Você tem a entrada e a possível saída. Tá entendendo? Para comprar, você sempre compra caro. Para vender, você vende pela metade do preço. Por causa da falta de liquidez? Por causa da falta de liquidez? A ausência de liquidez é uma delas, tá entendendo? E outra é o seguinte, geralmente a instituição que dá liquidez ao fundo, ela quer comprar de você no menor preço possível. E depois vem passar pelo melhor preço possível. Então, aí é onde ela ganha. Então, é um ativo que você não tem a liberdade de preço, você está entendendo? Você não tem... não é o mercado que faz o preço, é a instituição que faz o preço, tá entendendo? Mas por que assim? Como assim a instituição faz o preço? Assim? Porque você compra geralmente de uma instituição, tá certo? Essa instituição ela chega para você e fala, olha, nós estamos dando início a um fundo imobiliário. Então você paga e você compra então por um determinado preço. Certo? Aquele fundo ele pode evoluir ou pode regredir, tá entendendo? Dependendo. Normalmente ele não evolui. Essa é a tendência natural, pelo menos que eu tenho observado. Então o que acontece? Daí 1 ano, 2 anos, você fala, bom, eu quero sair. Ele fala, tá bom, ele vai comprar a tua cota pela metade do preço por 30%, 40% menos. Então, geralmente, para o fundo crescer, precisa capitalizar, né? Aquilo que você ganhou ao longo do tempo, você perde de uma tamancada só. Tá entendendo? Mas então, quando a gente fala da diversificação entre empresas que vocês fazem, né? Vocês falam muito sobre as ações BEST, né? Assim, como que vocês pensam na diversificação entre empresas, então? Qual que é a lógica de vocês, assim? Eu penso muito no setor de atividade perene, não é isso? Então, eu tenho ações de atividade perene, tá entendendo? É o meu tipo energia, dondoca, tá entendendo? Então, e aquelas que tenham também sustentabilidade, não é isso? Então, atividade perene que consiga fazer com que o seu produto seja pago sem consumir é a de preferência. São seguros, assim. Seguro, energia elétrica, né? Quantas vezes você não pagou por não ter usado isso daí? Você nem sabe, né? Você nem faz ideia, mas muitas vezes. Tá entendendo? Então, é isso aí. A gente procura desenvolver. Agora, tem outros setores também que são setores perenes e bons, né? Nenhum país vive sem um setor comercial, de bancos comerciais. É muito difícil. Pode ter quebra geral, como teve aqui no país, da década de 70 até 90 e alguma coisa, né? Onde nós tínhamos aí 400, 500 bancos, todos eles foram caindo, quebrando, então sendo incorporados, tá certo? A realidade é essa. Agora, sobraram alguns bons, né? Então sobrou o Bradesco, sobrou o Itaú, sobrou... O Santander não sobrou porque ele é um intruso, né? Ele veio depois de tudo isso, tá certo? Mas você acha que sempre vai continuar existindo, assim? Tipo Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, assim? Você acha que são ações que a gente pode praticamente fechar o olho e imaginar que elas vão continuar existindo daqui a 30 anos, por exemplo? Eu acho que sim.
Eu acho que sim, eu interpreto que sim, porque sempre vai ter alguém que tenha que controlar a circulação da moeda. Antigamente você tinha o quê? Você tinha um banco chamado colchão, você botava no colchão. Hoje não, tá entendendo? Hoje você deposita, porque você não tem condições de carregar todo o volume de recursos, não é isso? Então você é obrigado a depositar numa instituição. Até não me lembro que ano, mas não faz muito tempo, você possuía uma conta no banco e quando chegava no fim do exercício, o banco fazia uma análise, né, do seu saldo médio e te dava um juro sobre aquilo. Isso mudou. Você passou a ter o quê? Você passou a ter que pagar para ter a conta, não é isso? Que absurdo isso. Então, acabou se tornando o quê? Acabou se tornando uma reserva de mercado, né? Sim. Então, passou a ser o quê? Um negócio que você também paga para deixar o dinheiro lá, né? Bom, olha como o mundo está ficando louco, Barsi. Porque a gente gosta de empresas que dão lucro. A gente quer receber dividendo. Aí olha a nossa realidade hoje. A gente vive e a gente ouve música no Spotify, ou seja, que não dá lucro. A gente tem conta no banco que não dá lucro. A gente não paga tarifa, o banco não dá lucro. Aí a gente assiste filmes em streamings que não dão lucro. Aí a gente pede comida no aplicativo que não dá lucro. Aí a gente usa Uber e tal, uma empresa que não dá lucro. Então, no final das contas, caraca, essas são as empresas que estão levando grana, mas não estão dando lucro. Estão distribuindo. E não estão distribuindo lucro. Não, elas estão tendo lucro, mas o lucro está sendo concentrado. Está entendendo? Porque você tem uma postura muito importante, né? Você tem que ter uma empresa que gera riqueza, faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Isso, em última análise, é o lucro, tá certo? Aquele que não distribui o lucro, tá entendendo? Não é bom você comprar. Então, por exemplo, nós temos uma empresa no mercado que eu nem sei por que e como a CVM autorizou um estatuto como aquele. Existe uma empresa no mercado chamada Ocean Pact. Essa empresa aí, ela entrou no mercado a 11,50, porque é a única empresa do setor, certo? Ela transporta passageiros do continente para a plataforma de petróleo. Tem contratos generosíssimos com a Petrobras, né? O estatuto dela prevê pagamento de 0,1% do lucro. Legal. Maravilhoso, né? Então, quer dizer, é uma empresa que você não tem que comprar nunca, não é? Está correto? Cara, que loucura isso daí. Agora, a gente fala muito sobre comprar uma ação, mas, poxa, tem gente que vem e pergunta assim, beleza, eu estou comprando, mas e aí, quando que eu vou ganhar dinheiro? Eu nunca vou vender isso daqui, né? Claro que tem os dividendos, né? Mas a pergunta é, quando é a hora de vender uma ação? Isso aí putz. Porque eu vejo que, às vezes, comprar é mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil escolher um momento bom de comprar do que um momento de vender. Porque você olha hoje o mercado, você fala, pô, isso aqui está descontado, o Banco do Brasil está assim, está assado, e aí você compra. Quando você compra, você está no game. Né? Quando você está no game, né? Aí você começa, às vezes, a enxergar isso de uma outra forma, começa a ter muitos vieses na sua cabeça, e você fala, putz, será que agora é hora de vender? Não, mas eu acho que pode subir mais, eu acho que pode, não sei lá, o projeto lá para o futuro, etc. Você entra num parafuso, quando você vê, tem ações que caem, cara, 90% na sua casa. Putz, era tão óbvio ter vendido lá em cima, né? Por outro lado, às vezes você decide vender antes da hora e a gente abre mão de valorizações como a da Unipar, né? Que multiplicou em 450 vezes o seu preço de entrada. Então, quando que é a hora de vender uma ação, de fato? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a ação não foi feita para vender, foi feita para comprar. Está entendendo? E quando eu disponibilizo uma ação, eu não tenho assim, eu não interpreto que eu vou vender a ação. Eu vou simplesmente mudar de trajetória, tá certo? Eu tô vendendo uma Williams para comprar uma Mercedes em Fórmula 1, entendeu? Quer dizer, aquela que vai me proporcionar melhor resultado. Há não muito tempo atrás, eu vendi toda a minha posição que eu tinha de Itaúsa. Por quê? Porque quando chegou no fim do ano, juntei todos os dividendos e fui avaliando. Quem foi dando... A Itaúsa, o Bradesco, o Itaú estava em último lugar.
Falei, bom, então isso aqui não serve. Então deixa eu trocar. Interessante. E troquei, tá entendendo? Porque na realidade você só vai se dar conta de quanto você recebeu de dividendo na hora que você vai fazer o imposto de renda. Aí você junta tudo e fala, pô, eu ganhei tudo isso. Eu não gastei tudo isso, né? Eu não sabia que eu tinha tudo isso para gastar. Eu podia ter comprado aquele tênis há 6 meses atrás, eu não sabia. O básico, certeza que ele fez isso aí. Putz, eu devia ter comprado aquele tênis. Né?